Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Catavento Cast, um produto do Catavento Instituto. E a gente está muito feliz com esse produto, porque a gente tem visto o retorno de vocês, né, de como estão gostando, como está sendo interessante, até porque é super dinâmico, né, super, assim, a vibe que acontecer aqui a gente vai falando, então a gente fica feliz. Mais descontraído, né? Não tem uma regra de como tem que ser, como tem que falar. Não, aqui é uma conversa, um bate-papo. E eu espero que através desses bate-papos que a gente está tendo com vários profissionais, vocês possam estar aprendendo, vocês possam estar desenvolvendo a criticidade de vocês, estar refletindo sobre essa área da psicologia hospitalar. E para hoje, né, antes de apresentar quem é a nossa convidada, para quem ainda não me conhece, eu sou Thalia, uma das hosts do Catavento, uma das hosts do podcast. Catavento Cast. É o costume do Catavento Instituto. A gente fala Catavento Instituto, gente, 24 horas por dia. Então esse nome fica impregnado. Mas a gente tá feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito boa noite, gente. Eu sou a Amanda. Muito feliz de estar aqui com vocês em mais um dia. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está vendo gravado, como a gente sempre fala. Hoje a gente vai ter uma gravação de uma temática que é super preciosa para a gente. E, inclusive, eu acho que vai ser para vocês. É um tema que está muito em alta aí nos congressos. E entender qual é a primazia do cuidado ali do psicólogo hospitalar, né? Pensando que cada vez mais a gente tem se mostrado frente às instituições, à sociedade e entender um pouco do nosso trabalho. Então, é um tema muito importante que a gente vai conversar hoje, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o paciente frente ao diagnóstico, né? Então, como é que se dá isso? Como é que ele fica? Como que a gente percebe essa situação? E para falar dessa temática, a gente trouxe Lorena. Martins. Lorena Martins. Obrigada, minha amora. Se apresente, de onde tu é, o que você gosta de fazer, né? Pra gente poder conhecer. Qual é o seu percurso? Tá. Na psicologia hospitalar. Então tá, boa noite, pessoal, para quem tá por aqui, bom dia ou boa tarde, para quem tá vindo gravado, porque é a lei das aulas. É a lei das aulas. Sou Lorena, sou psicóloga. O que eu faço um pouquinho de um monte de coisa. Mas assim, eu acho que quando a gente precisa falar sobre a experiência do paciente frente ao diagnóstico, é muito importante a gente falar da porta de entrada até a porta de saída, né? Então, em algum momento das coisas... É uma volta completa, né? Eu acho que puxando um pouquinho da Gestalt, é fechar essa Gestalt do internamento, se for um internamento, se for atendimento ambulatorial, se for um atendimento em outras esferas. E é isso. Assim, gosto de falar sobre a experiência do paciente, gosto de falar sobre cuidados paliativos, outras coisas, tudo que surge aí nesse meio do caminho. Deixa eu ver. Isso. O que você faz? Você trabalha numa unidade de quê? Ai, tá. Tudo bem. Hoje eu trabalho no Hospital de Transição em Salvador, que tem um perfil super específico. Então, assim, sobre hospitais de transição temos poucos e Norte e Nordeste é o único. Então, é um perfil bem peculiar que a gente faz esse trabalho e eu acho que dá mais repertório para a gente poder falar sobre esse ponto específico de experiência do paciente. Portanto, os perfis, né, são super específicos, então dão mais margem para a gente poder pensar sobre isso. Acho que pensar na perspectiva de um hospital de transição é pensar de longas internações. Em alguns locais vocês vão ouvir o termo hospital de retaguarda, né, que tem uma nomenclatura diferente, mas a mesma finalidade. E por que a gente escolheu Lorena para falar sobre esse tema? Tem a questão de que, como o paciente ele fica muito mais tempo internado, ela pega a experiência do paciente em todas as esferas possíveis, tanto da captação do discurso, né, da linguagem, do que se apresenta do paciente, quanto da esfera familiar, que é muito visceral em hospitais de transição, e acaba afetando muitas vezes a experiência do paciente de forma positiva ou negativa, ou simplesmente ausente. E da equipe também, que está ali muito presente nessa interlocução da tríade, né, do paciente, equipe, família. Então, Lorena trabalha com uma noção de humanização, de questão de trazer ali o sujeito para além do que se apresenta enquanto diagnóstico, né? Então, eu acho que vai ser muito bacana a gente pensar sobre isso. Mas é legal também, você trouxe, né? Porque a gente trouxe Lorena por conta disso, mas a gente acompanhou um pouco da trajetória de Lorena e ela, quando ela vai falar um pouquinho disso,
ela passou por várias áreas, né, por vários contextos, então isso dá muita experiência de entender como é o paciente na UTI, como é o paciente no ambulatório, como é o paciente... Total. Então, porque é diferente a experiência, né? Então, conta pra gente, assim, lá no início, como é que surgiu o interesse pela psicologia hospitalar? Tá. Amei o resgate. Eu ela tinha fez recalcado mais da metade o resgate total de tudo. desse percurso aí, já tinha esquecido boa parte. Várias realmente, nuances de alta complexidade. Várias altas complexidades, baixas complexidades, médias e todas elas. Assim, realmente, eu tive uma experiência muito peculiar de início, né? Eu fui ferista, então eu cobria todos os setores de um hospital, que também tinha um perfil muito específico, um hospital especializado em atendimento só a mulheres, em Salvador, né? Então, a gente tinha uma especificidade muito grande, mas também, de uma forma geral, de atenção à saúde da mulher. Então, eu consegui rodar em ambulatório de oncologia, day hospital, que tem um perfil completamente diferente de internamento, internamentos prolongados, internamentos de quase 1 ano, internamentos de dias, que às vezes tinham, assim, uma conotação de urgência subjetiva tão grande quanto internamentos muito longos, né? Então, foi possível, assim, passear em muitos setores. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa sobre a experiência do paciente nessa diversidade de possibilidades, cada uma vem de um jeito, né? Então, no hospital geral, por ter um perfil diferente, por ser um público diferente, é uma forma de entender o diagnóstico completamente diferente quando a gente já chega no hospital de transição, hospice, porque já vem uma coisa construída, bem ou mal vem construída, e a gente precisa lidar com isso, o bem e o mal, né? E também faz com que você perceba como é a reação, a experiência desses dois perfis, masculino e feminino, né? Então, assim, você trabalha em um hospital de mulher, então, assim, como é que as mulheres lidam com essa experiência? Eu sei que cada pessoa vai ser subjetiva, mas há algumas especificidades ali que podem ser semelhantes. Mas conta pra gente, assim, o que fez você ter interessado pela psicologia hospitalar? Porque a gente gosta de trazer sempre essa pergunta, porque faz para que as pessoas que estão assistindo a gente entendam a trajetória, entendam o que é possível, entenda que nem sempre esse caminho é fácil, tem seus percalços aí. Com certeza. É uma coisa que, assim, eu friso muito nas aulas, e o pior é que eu faço isso nas aulas de humanização, que é bem pra ser aquele conceito, tira o sapatinho e bota o pé no chão, porque psicologia hospitalar não é fácil, né? Normalmente a gente pensa assim, psicologia hospitalar é cachaça. A gente faz porque gosta, e não porque é romântico, é bonito, algo assim. A coisa do status que as pessoas sempre falam. Isso, a coisa efêmera, assim, vocação, e sabe? Psicologia me escolheu. Isso, nossa, que dó. É uma escolha diária, está Com ali, certeza, com certeza. É bancar um desejo diariamente, porque cobra diariamente. E a gente precisa renovar esse desejo todos os dias e encontrar sentido no que a gente faz todos os dias, porque todos os dias tem um motivo para desistir. Todo dia um perrengue diferente. Todo dia é um perrengue diferente, com certeza. E é isso, assim, a psicologia hospitalar, ela chega para mim como uma resposta a muitas perguntas, né? De início, a coisa toda que me despertou, acho que foi 2015, 2016, eu nunca tinha entrado em um UTI. E aí eu sempre ouvia o que as pessoas diziam ao meu redor, familiares, amigos, pessoas próximas, que, não, UTI é um lugar muito feio, um lugar muito feio, um lugar muito feio. Eu dizia, que lugar feio é esse? Eu quero ver. E aí foi que eu me encantei pela história da UTI, né? A UTI é muito, assim, é muito difícil, mas é um difícil que, para mim, pelo menos, é muito convidativo, né? Porque chama para uma coisa de uma urgência de vida, que é isso, falar de vida, falar de morte. Então, todas as mortes atualizadas nessa vida que tá aí por um fio, ou às vezes não, às vezes só tá em observação aquelas 24 horas, mas isso não quer dizer nada, né? Em termos de urgência subjetiva, de construção de algo em cima daquilo ali que está acontecendo. Então, estar em muitos ambientes é interessante porque a gente consegue ter uma dimensão muito diferente e flutuar de alguma forma com mais facilidade entre os espaços. Então, por exemplo, uma diferença muito grande que a gente percebe de um paciente que está recebendo um diagnóstico em contrapartida de um paciente no hospital de transição ou já num contexto de hospice, é de que são construções de adoecimento completamente diferentes. Para um é novidade, nunca vi, às vezes nunca vi isso, não conheço ninguém que tenha ou que tenha tido essa doença, e para cá já às vezes é uma família super apropriada, e é isso, nesse momento a família atua muito mais, e isso nem sempre é bom,
né? São famílias que já vêm com muitas marcas prévias, de muitos médicos, às vezes, que passam, e como cada um comunica o quê. Então, me recordo de uma paciente que a gente teve recentemente, que ela tem uma doença neoplásica já, com metástase no sistema nervoso central, e na perspectiva de saída do hospital de transição, a médica assistente lava as mãos, diz, quando sair não é mais comigo, não. Vê aí. E assim, uma médica que acompanha o paciente 4, 5 anos, né? Então, a gente também precisa lidar com isso, porque às vezes a família resiste em sair e dizer, pô, mas aí vai sair e vai ficar com quem? Sim. Se não vai ficar com quem tá aqui, não vai ficar com quem era de fora, e agora? Né? Então, também existe essa nuance que é muito específica do hospital de transição, porque uma coisa que a gente sempre traz, aqui não é ILPI, não é instituição de longa permanência, e algumas pessoas entram às vezes com essa ideia de, não, vou deixar meu familiar aqui, ele vai ficar bem cuidado, casa, comida, roupa lavada, Sim. então tá tudo certo, vai ficando, e vai ficando, e isso acaba sendo um contrassenso do objetivo da instituição, né, que é de reabilitar o que é possível, adequar cuidados, reduzir complexidade e fazer uma transição mais segura para casa, né, com menos complexidade. Agora, Lori, pensando na perspectiva dos settings que você já passou, e pela vivência que você tem, inclusive de estudo mesmo, né? Quando você falou o que é que tem de feio na UTI, eu só lembrei do Unheimlich, né? Da coisa do estranho de Freud. Tem algo do estranho que nos convoca na psicologia hospitalar, e pensando da atuação do psicólogo hospitalar, porque eu vejo que há uma coisa muito voltada do reduzir impactos da hospitalização. Se é que isso é possível, fico me perguntando do quanto que cabe da teoria na nossa prática, né? Todos os dias me pergunto sobre isso. E você trouxe as questões da investigação diagnóstica, né? O que você percebe do ponto de vista da experiência do paciente, da questão da impressão do é novo, para a impressão do está posto e está aqui, eu vou ter que conviver. E, além disso, da experiência do não sei o que é, porque pensando no hospital geral e pensando no que você falou do day hospital, né? Que é aquela coisa ali que a pessoa tá ali, às vezes, para fazer um exame, às vezes já vai e passa pra enfermaria. Digo isso, pessoal, com muita intimidade, porque eu e Lorena, como a gente trabalhou Lorena tá no hospital geral e eu de nefro, a gente trocou muitos pacientes entre transições de pacientes em situações diferentes ali. E aí, entendendo de que tinham pacientes, às vezes, que já estavam com diagnóstico e tinham que ir para lá para ter outra investigação diagnóstica. Você percebe ali, além, pensando na experiência do paciente mesmo, um gasto ali energético, ou você percebe que, a depender das situações, o paciente entra no que a equipe chama comumente de negação. Esse paciente não quer falar sobre isso, porque ou ele já está acostumado, ou a família está falando demais, ou ele não sabe e ele prefere não saber, então não vamos fazer exames. E ele não quer nem saber o que foi que deu. O que você percebe ali do ponto de vista desses dois polos, assim, da investigação diagnóstica e do diagnóstico já posto e crônico? Acho que varia. Tem, assim, um universo de possibilidades entre uma ponta e outra, que, assim, um paciente em processo diagnóstico, e é isso como você traz as tantas pacientes que a gente dividiu, né? Às vezes ela já tinha um diagnóstico de uma doença crônica, que era doença renal, que era alguma doença oncológica, mas que aí vem nesse processo de um segundo diagnóstico de uma doença crônica, né? E isso, assim, não só é atualizar o primeiro diagnóstico, trazer um novo diagnóstico em cima do primeiro, então trazer um dado de gravidade, querendo ou não, né? Se torna um paciente mais frágil, um paciente que a gente precisa ter mais atenção, mas também um paciente mais marcado pela equipe, né? Seja um paciente que tenha, assim, algum tipo de dificuldade, seja, assim, de compreensão mesmo, né? Por serem níveis educacionais muito flutuantes, às vezes a pessoa não entende, o médico fala, entendeu, dona fulana? Entendi. Repita, dona fulana, sei não. Então, você tocou num ponto importante, que eu acho que nessa questão do receber o diagnóstico vai afetar a experiência do paciente, principalmente da forma como foi comunicado. Né? Se o paciente não entender porque tá de uma forma muito técnica, ele já vai ficar lá em dúvidas. E dúvidas geram angústias, né? Assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ou é possível que gere também uma quebra de vínculo. Quebra de vínculo. E fantasia. Exatamente. Várias, tá me escondendo, não tá sabendo falar e tudo mais. E aí, eu percebo, nessa questão da comunicação, de que quando a pessoa, ela realmente dedica pra tirar as dúvidas, pra ser assertivo na forma como ela fala, a experiência do paciente, por mais que é difícil, ele só,
Não, mas eu entendi tudo que foi me trazido. Eu sei qual caminho eu preciso seguir. Uhum. Porque muitas vezes, nessa parte do diagnóstico, ainda assim tem dúvidas de realmente qual vai ser o tratamento, qual vai ser o segmento daquele paciente. E isso gera angústia, porque fica naquele limbo, tá? Eu tenho um diagnóstico, o que eu faço a partir de agora? Sim. E aí, quando a gente vai trazer pro contexto do SUS, isso assim, implica que, assim, às vezes vai ter que ir em fila esperando pra fazer um exame, e é daqui 3 meses. Ou mais. Ou mais. E aí, como é que eu já recebi o diagnóstico? Eu sempre preciso fazer esse exame só pra ter certeza de uma situação ali. E agora, né? O que eu faço? Então, como você percebe isso aí? Assim, eu acho que quando a gente fala de experiência do paciente de forma geral, a gente vai dar várias voltas e morrer na história da comunicação. Sim. Comunicação sempre vai ser o cerne de toda a atenção em saúde e tantas outras atenções que a gente tem na vida, né? Mas pensar em intervenções em saúde, a comunicação, infelizmente ou felizmente, né, para quem sabe fazer, é o cerne, o início, meio, fim. Porque se a gente não tem uma comunicação eficaz, bem feita e acolhedora, que, assim, que em alguma medida vai ser um pouco utópica, de fato a gente não vai conseguir fazer isso sempre, mas assim, percebo que tendo uma equipe disposta é suficiente. Sim. A gente consegue correr atrás de muita coisa tendo uma equipe disposta a pensar junto, a entender, chega aqui, vamos ver o que foi que você não entendeu, que parte ficou difícil. E, assim, poder interagir com outros membros da equipe, né? Então, quando a gente sai de uma equipe multidisciplinar para equipe interdisciplinar, a coisa já vai numa vibe diferente, né? É pensar a comunicação como psicoprofilaxia, né? Porque a gente consegue trabalhar e entender do que a gente sempre fala, assim, o catavento está se desdobrando muito agora para questões de finitude, tanatologia, pensar nos impactos das perda da saúde, perda do... o paciente, ele passa por diversas perdas que não é só a morte, né? E trazer essa questão de prevenir tem uma função importante para que a gente consiga justamente trabalhar esse impacto com a finitude, né? Ninguém pensa que vai morrer. Enquanto a gente aqui está conversando, a gente não está pensando nisso. Você que está em casa, eu tenho certeza, ou no carro, independente de onde é que você está escutando, você não está pensando assim, eu vou morrer amanhã, ou eu vou morrer assim. A gente não pensa muito nisso, porque a gente não tem repertório de linguagem para construir o que é a morte. A gente vai tentando simbolizar a partir de poesia, filmes, né, estudos, cursos, trocas, café paliativo, a gente vai, café com a morte, a gente vai tentando ali se ancorar de alguma forma, e muito do nosso papel, pensando nessa questão da experiência do paciente, é pensar do ser finito, do ser falho, né, dessa questão ser barrado incompleto. Ser barrado incompleto, ter essa questão também da falta da onipotência, que apesar da gente entender que não somos, inconscientemente a gente acaba achando que a gente nunca vai ficar doente. Nessa questão até de pensar na perspectiva do paciente adulto, até da adultez do 18 aos 60, 70 anos, né? Vamos pensar assim. Da questão da produtividade. Então, essa barra que acontece ali, quando tem uma comunicação não bem estabelecida, isso gera impactos de como eu vou lidar com o prognóstico, né? Eu vejo muitas instituições hospitalares demandarem da psicologia uma atenção e responsabilidade referente à adesão ao tratamento do paciente. Como se a gente fosse tutelar a adesão ao tratamento, como se dependesse somente da psicologia. E aí eu te pergunto, assim, com relação a isso, pensando do ponto de vista múltiplo de diversas instituições que você passou, de SUS, de convênio, como o Thalia falou aí, privadas. Você percebe que a perspectiva da mudança de como a equipe atua, você consegue se sentir menos apagando fogo e mais fazendo atuação de psicóloga e auxiliando esses pacientes de uma forma que a gente consiga permitir essa autonomia de dada forma em todo momento? Ou você acha que talvez, por mais que a gente tente que a equipe seja muito boa, tem fatores que podem impedir, como a própria família? É porque eu vejo muito isso, a crítica de que a equipe não funciona bem, e aí a psicologia não consegue trabalhar, mas eu arrisco a dizer que às vezes o paciente não sente que se beneficia do atendimento psicológico, ou a própria família atrapalha esse processo e quer falar sobre o paciente. Só pedindo licença aqui, eu tenho um caso que tem me deixado com cabelos brancos, assim mesmo, do paciente dizer assim, eu não aguento mais minha família, e a família bater na minha porta 6 vezes ao dia,
pra querer dizer o que ele tá sentindo, sendo que o que ele tá sentindo não condiz. E não deu ordem no que você tinha que fazer? E agora, não, e ainda fez assim, ele tá falando o que com você? Ah, bom. Aí Aí eu vai disse naquele assim, ponto, o excesso e a falta sempre são... não, é uma coisa assim, minha Complexo. gente. Aí eu disse assim, da mesma forma que não é compartilhado o que falamos aqui, o que eu converso com ele diz respeito a ele. Se ele se sentir confortável pra dividir, fica a critério de vocês, né? Uhum. Tipo assim, muito dessa barra. Então, eu percebo que, por mais que a equipe esteja coesa ali, o paciente até tá aceitando, mas tem algo ali que ele disse, eu preciso do meu tempo pra digerir, você não precisa estar aqui o tempo todo, como a família quer que eu fique. Sim. E a família tá ali invadindo isso, e aí, pensando na nossa primazia, que ali o paciente precisa ter autonomia. Dependente ele vai se tornar. O paciente hospitalizado, ele tá dependente. Mas ter autonomia de falar por si, escolher. Você consegue perceber que tem essas várias nuances ali, que a gente tem que fazer um jogo de cintura, literalmente. Às vezes é. Às vezes tem que dar uma reboladinha. Assim, existe esse ponto em comum. Família é um negócio muito complicado, né? Então, assim, quando a família é boa é ótima, mas quando a família não é boa, a família é uma atrapalhação para todo mundo, para a equipe inteira. Fora, assim, quando a gente pensa tanto pacientes num quadro agudo, por exemplo, pacientes em quadro crônico, que normalmente é o que acontece, pacientes em processo de transição, a não ser que não, né, por causa assim, de acidente, politrauma, alguma coisa assim, é mais agudo, mas via de regra a população que a gente tem é a maior parte de pacientes crônicos. A família pode ser valiosíssima, mas ela pode ser uma grande pedra no sapato, né, às vezes famílias que são ultra demandantes ou que trazem questões próprias e acabam gerando uma resistência na equipe muito grande que terceiriza esse problema. Diz, isso aqui não é meu não, isso aqui é da psicologia, leve, todo seu. E assim, e não cabe, né? Não é nosso, tem coisas que não são nossas e a gente precisa marcar muito bem esses lugares, sim, porque uma coisa que assim, eu sempre percebo e é o pior lugar do mundo para uma psicóloga hospitalar estar, é o lugar de serviçal de médico. Né? Amo meus médicos, todos eles são maravilhosos, mas assim, existe esse lugar que é posto não necessariamente pela equipe médica, mas pelas outras equipes. Algo que está enraizado socialmente na comunidade de saúde, né? Que parece que a psicologia lida com o resto, mas na verdade a gente vai lidar com a falta, não é com o que sobra. É isso. Porque muitas vezes não está sobrando nada. Sim, às vezes está faltando muita coisa, então a gente vai ali... como eu brinquei até falando com Lorena ontem, né? Juntando os caquinhos do que sobrou para ver se a gente constrói um grande vazio junto com o paciente para poder conviver com isso, né? Então, há muita expectativa do que se pode fazer diante da experiência do paciente. Acho que é pensar nisso. Qual o limite da psicologia pensando no tempo de cada um, no tempo da equipe, no tempo da família e no tempo do paciente, né? Que a gente não tem como moldar a questão da experiência. Agora, eu queria perguntar uma coisa, pensando na perspectiva da experiência do paciente, uma pergunta até meio polêmica. Diga, gosto. Você já passou por alguma situação? Eu sei que é uma pergunta que pode parecer idiota, mas eu vou perguntar porque tem gente aqui que não tem uma vivência hospitalar e... Você já teve alguma situação de te pedirem para convencer um paciente a fazer um procedimento? Claro, Foi, inclusive, uma paciente que estava no The Hospital para fazer uma esteroscopia, um procedimento relativamente simples, e ela teve, assim, um colapso geral da vida inteira ali, na hora. Tipo assim, a equipe tava assim, não, gente, a paciente internou ontem. Por que ela tá tendo colapso hoje? Chama a psicologia aí pra convencer essa mulher, porque ela tava, tipo, na beira de ir pro centro cirúrgico, já sentada na cadeirinha de rodas pro pessoal levar ela pro centro cirúrgico, e ela colapsou ali. E aí, eu achei interessantíssimo. De início, eu disse, eu vou não, que esse negócio não é meu. Mas depois eu fui lá só pela curiosidade e, assim, foi uma construção enorme. Tanto que a cirurgia dela foi adiada mesmo. O procedimento foi adiado porque ela não estava dando conta de sentar na cadeira e ir pro centro cirúrgico. Não tá no tempo dela, né? Exatamente. Só que, assim, a história dela sair de casa e ir pro hospital, porque ela morava no interior, tinha todo... Aí, me conta a história de vida todinha. Mas só o ato dela sair do hospital e fazer uma coisa para ela, para cuidar da saúde dela, fez uma brecha em todo o discurso dela, que já vinha tão bem montadinho, tão bem estruturado de vida, que ela não deu conta. Simplesmente não deu conta, não deu, e assim ela foi taxativa, eu não vou fazer isso agora, eu não consigo fazer isso agora, eu preciso me preparar. Eu disse, tá bom, e aí, você quer fazer o quê? Aí ela falava, a gente trabalhava algumas coisas, ela dizia, não, por hoje tá bom.
E aí eu voltava no outro dia. E assim foi que ela conseguiu se organizar, mas sim dizer, olha, dona fulana, eu achei importante a senhora fazer o procedimento. Pelo amor de Deus, né? Uma coisa asquerosa fazer isso. Uma coisa que eu vejo muitos psicólogos fazendo é... Você sabe das consequências gente, de você não fazer, né, o procedimento. Gente, Não existem faça diversas isso. formas da gente avaliar a compreensão do quadro clínico e do prognóstico, tá? Não é ameaçando, não, queridos. Aviso de antemão, porque assim, eu vejo muito assim, entende as consequências. Eu acho que esse discurso de entende as consequências, a gente dá muito mais pra equipe do que pro próprio paciente, né? Então, às vezes, a gente vai lidando ali do que é da experiência subjetiva de cada um, que você vê pra ela, não foi da ordem do real a questão de estar internada, foi o caminho pro centro cirúrgico. Né? É aquela coisa de até ser conduzida, ela não ia andando. Sim, né? completamente. Essa coisa do ser levada. Exatamente, né? exatamente. E isso é muito interessante, assim, quando a gente fala sobre experiência do paciente, esse discurso de chantagem, de ameaça. Mas se você não fizer, dona fulana, você está ocupando uma vaga de outra pessoa que podia estar fazendo, por que você não vai fazer? E assim, um discurso dessa ordem pode quebrar a confiança da paciente na instituição, na equipe, no procedimento, de ela acreditar que esse procedimento vai ser efetivo, vai ter uma utilidade de fato na vida dela, porque um procedimento incômodo gera algum tipo de desconforto no pós. Então, pra que eu vou fazer isso? E ainda imputam nela uma responsabilidade social. Sim. De algo que ela não tem que dar conta naquele momento. Ela ali é só uma paciente. Quem tem que se preocupar com relação a indicadores, a faturamento, a ocupação, é a parte operacional hospitalar. Não é o paciente, colocam tudo na conta do paciente como se fosse algo que ele tivesse que se haver ali, além das suas próprias questões. É mais fácil, né? É muito mais simples. Não, e esse discurso realmente aí você está acabando induzindo, que não é o papel do psicólogo induzir a um comportamento, né? É o paciente que vai dizer o que ele dá conta. Mas ainda assim, eu vejo que, assim, parece que a noção de convencimento do paciente com relação à experiência é de que a gente diga assim, por favor, seu fulano, eu acho que vai ser importante que você faça. E não é só isso, tem diversas formas da gente coagir uma pessoa, inclusive questionando sobre as consequências, que eu tenho visto isso como um movimento muito grande, assim. Se o senhor entende as consequências de não fazer o procedimento, o senhor entende... Não é sobre isso. Simplesmente não é sobre isso. Exatamente. Né? Assim, eu acho que existe uma sedução muito grande do discurso biomédico sobre a nossa atuação. Se a gente, assim, de alguma forma baixa a cabeça para esse discurso, somos só mais um. E aí a gente vai cair no lugar de serviçal. Serviçal da equipe inteira, não é nem só do médico. Eu acho que do médico ainda é um lugar de dejeto um pouquinho maior. Sim. Mas se serviçal da equipe inteira é dizer, não, vai lá, psico, vai fazer tal coisa. Ou então aí a gente pode chegar naquele lugar esdrúxulo, absurdo. Vai lá, psico, com a assistente social, vai comunicar o óbito do paciente. E a gente vai. Então, assim, né, perde completamente o propósito da psicologia. Na pandemia a gente viu muito isso. Pois é, muitos psicólogos que entraram em hospital sem preparo nenhum, sem experiência, e sem libido para poder negar alguma coisa, com medo de desemprego, com medo de se queimar na área, porque quando você se queima no hospital, todo mundo fala, né? Apesar de ser unidades muitas vezes muito grandes, um comenta com o outro, tá? As pessoas já começam com essa fantasia de que se eu for dar uma negativa e for fazer o meu trabalho, eu não presto, né? Algo que eu sempre escuto da médica de lá é que eu sou muito provocadora da equipe, porque eu tô ali, muitas vezes, convocando a pensar no paciente. O paciente tá ali, né? Eu amo Grey's Anatomy, sempre falo isso, mas depois que eu virei psicóloga hospitalar, me dá um incômodo muito grande ver como eles falam, como se o paciente não estivesse ali. E isso é super real, assim, do que a gente vê. E algo que a gente escuta muito é justamente isso de, eu não entendi nada que o doutor falou e agora eu não sei se eu tô aqui, se eu não tô. E aí, o paciente tá em negação. Será que ele tá em negação ou será que ele não compreendeu? De quê? O que ele tá negando? E mesmo que ele esteja negando, é um fator protetivo, é uma reação, né? Uma estratégia de enfrentamento ali momentânea para o cérebro dar conta de processar as informações que tá chegando, que às vezes é uma bomba de informações. Porque às vezes, vamos lá, tem um paciente que entendeu, tomando banho, né? Viu um caroço na mama. Vou fazer exame, vou ver o que tá acontecendo. Aí vai lá, faz exame, aí descobre que você tem um câncer de mama. Só que aí não é só um câncer de mama, você tá com metástase. Aí, metástase que pode ser no osso, no sistema nervoso central, onde que for. A pessoa não recebeu só um diagnóstico de tá câncer de mama, que pode fazer tratamento, que tem possibilidade de cura ainda, né, que tem possibilidade de reverter. Não, ela já tá com metástase, ou seja, a doença já está avançada. Aí você dá conta de um diagnóstico de
crônico e ali de que você entender, talvez não tem cura isso, talvez não vai ter como reverter essa situação. E agora, né? O que eu faço? Então, para processar todas as informações que chegam diariamente para o paciente, porque quando a gente fala de um paciente adoecido, a gente fala de uma rotina hospitalar. E eu vejo muito essa experiência do paciente de que chega um momento que ele diz, estou cansado dessa rotina. Eu tenho que viajar 12 horas para poder chegar aqui. Aí fico aqui umas 6, 7 horas na fila esperando para ser atendido. Aí depois mais 12 horas para voltar para casa. Isso quando consegue voltar para casa, senão vai precisar ficar em uma casa de apoio, que às vezes precisa ficar a semana inteira em uma casa de apoio, onde você tem que dividir o quarto com diversas outras pessoas, com barulho, né, com alimentação que não é do jeito que você gosta, tem um horário fixo ali para ter, talvez não seja a hora que você sinta fome. Então, assim, são várias situações que geram uma experiência de processo de adoecimento muito difícil. Não é só o diagnóstico, mas é depois do diagnóstico também, como é o enfrentamento dessa situação. Então, eu vejo muitos pacientes relatando, eu tô cansada, eu não quero mais fazer o tratamento, não porque eu não sei o benefício do tratamento, eu quero que realmente a doença vai, mas eu também quero ficar em casa, eu quero curtir meu neto, eu quero curtir minha vida, minha família, e às vezes o tratamento, por mais que tá uma sobrevida um pouco maior, mas também às vezes pode impedir, porque tem os efeitos colaterais, né, tem assim um enjoo, um mal-estar, às vezes uma indisposição. Então, quando o paciente nega um tratamento, nega a continuidade de uma coisa, tem muita história por trás que a gente precisa avaliar. Sim, isso assim é uma coisa que a gente vê muito bem no hospital de transição. Quando a gente recebe um paciente para diagnóstico, ele já vem com uma história gigante, uma história de vida, de uma vida vivida, de coisas que foram acontecendo ao longo da história dessa pessoa, mas quando a gente recebe um paciente já num contexto de transição ou de hóspice, tem uma história de adoecimento enorme normalmente. Às vezes curta, mas assim, com uma carga muito grande. Não, eles já chegam com uma pasta assim, né? Eu amo as pastinhas, Não, com todos os exames. Não, o meu pior relatório. É que às vezes nem chega com a informação toda na cabeça. Da família. Tomo aí... tal coisa. Eu falei, eu já fui já fiz tal procedimento no ano tal, eu tive tal AVC. No hospital, e eu fiz uma angioplastia e eu botei um stent em 2017. E aí eu internei de novo, porque aí infartei. Menina. E isso é assim, é quase uma coisa que a gente consegue mensurar, que é fator de risco para famílias hipervigilantes. Família hipervigilante é um negócio, porque, nossa, pode ser muito bom, pode ser muito ruim. É isso, uma família é sempre a faca de dois gumes, a gente nunca pode confiar em uma versão só, porque cada pessoa na família... Conta uma história diferente. Totalmente diferente, são pessoas muito diferentes. Porque são experiências diferentes. São pontos de vista diferentes, e são pessoas que se aproximam da história de uma forma diferente. Isso você está trazendo de uma família presente, que tem esses dois lados. E a família que não está presente, né? Que o paciente fica lá, tem que fazer o tratamento, tendo que fazer todos os processos sozinho. E eu vejo muitos pacientes dizendo que uma das estratégias de enfrentamentos que eles utilizam é o apoio, né? E às vezes esse apoio não vai ser da família em si, vai ser do vizinho, vai ser dos próprios profissionais de saúde que estão ali cuidando dele há anos, né? Nesse processo de adoecimento crônico. Então a gente vê que a experiência do paciente muda também quando há ausência desse apoio. Que aí o pai perde a esperança, né? Assim, não tem onde se segurar. Porque às vezes os pilares que ele tem não são suficientes. Ele precisa de outros pilares para ajudar. É curioso isso. Ontem eu recebi uma solicitação de interconsulta, até compartilhei com a Lorena, falei assim, motivo da interconsulta, paciente morando sozinho. Fiquei assim, gente, como assim, produção? Não é serviço social? Aí eu fui lá pra poder entender, né, da enfermeira, porque como as interconsultas, ela tem um limite de caracteres por motivo, aí ela me explicou, não, Amanda, o paciente está muito solitário. Ele deprimiu. E aí, quando eu fui atender o paciente trouxe que o filho tá ficando muito na casa da namorada, e ele tá muito só, ele não tem com quem passar, que às vezes ele se pega... colocando no TikTok aqueles diálogos que a pessoa canta e depois tem que cantar outra cor, pra ele sentir que ele tá conversando com alguém. E aí, foi muito desse papel de... Você falou com seu filho, né? Pra ver se ele pode ir com a namorada pra lá. Ele, não. E aí a gente cai muito na coisa neurótica. A coisa neurótica é um negócio sinistro. Porque, assim, isso. Estar numa situação de transição me apresentou uma vastidão de adoecimentos psiquiátricos que eu não tinha proximidade, que é um absurdo. Mas, assim, também uma coisa que aparece muito é a tal da coisa neurótica. Gente, pessoal... E ele falou, eu não tinha pensado nisso, que eu podia falar com meu filho. Sim. Aí ele...
Verdade. Ele ficou aquela coisa assim, ele tava gastando tanta energia... Na falta que tinha. Na falta que a falta Sim, faz, sim, que ele não pensou que ele podia falar com o filho, e uma rede de apoio muito robusta, né? É assim, muito presente. Mas o filho começou a namorar, né? As pessoas vivem. E aí ele ficou assim, parecendo que ele tinha tido uma epifania, assim. É que a gente acha que o outro tem que imaginar o que a gente tá sentindo, né? Sim, que tem ou uma então bola de já- cristal ali, isso. que a gente precisa entender a situação. Mas se a gente não Já é falar... uma coisa tão enorme que como é que o outro não tá vendo? E pensar na experiência do paciente, na atuação da psicologia, muitas vezes é isso. Às vezes é só uma pergunta de 2 palavras. Você falou com seu filho, que a pessoa já chega em algumas conclusões. Nem sempre vai ser aquele acolhimento. Ai, vai ficar tudo bem. É porque não vai, né? Porque não vai. Né? A gente nem sabe qual vai ser a reação desse filho. Isso. Mas possibilitar que ele também tome as rédeas das coisas. Não tutelar esse paciente, porque ele tá em processo de adoecimento. Sim. Salvo se ele não tiver conta, que aí é diferente. Aí é um outro rolê. É uma outra perspectiva, mas entender de que muitas vezes as nossas intervenções vão ser de mediar conflitos internos. Sim, é muita história assim que Simonetti traz, né? De fazer o outro falar. Faça falar, não precisa, assim, ter grandes pretensões, né? De fazer a gente pensa que tem que aquelas fazer intervenção mirabolante, aquela coisa estratégias assim. enormes. Vai acontecer. Vai acontecer algumas situações, mas não é no dia a dia, não é isso. Até porque ninguém tem libido pra isso, né? Não tem como. Não tem criatividade suficiente pra isso. Não tem, às vezes não tem vínculo pra isso. Não precisa, Exato. assim, a gente se pretender, não. Porque eu sou uma psicóloga hospitalar de sucesso, eu vou fazer intervenções, estrelares, todas elas. E não é sobre isso, né? Acho que, inclusive, quando a gente se coloca num lugar de uma certa humildade com o processo, a coisa funciona muito melhor. Com certeza. Porque a gente não tá tão imbuído de uma vaidade de dizer, não, eu sou ótima, eu vou fazer tudo pelo paciente. E aí, E o que é esse o foco tudo? sai do paciente. Ele precisa desse tudo. Como diria minha coordenadora, quem? Mara Faria, pessoa perfeita nesse mundo, ela disse assim, a gente faz muito com pouco que dá. Ah, pois. Né? Porque não dá pra fazer tudo. A gente faz muito, porque é muito. sim. A nossa presença é muito, o nosso desejo é muito, estar ali é muito, mas é pouco que dá pra fazer, porque não dá pra gente fazer tudo, não dá pra abraçar o mundo. E tá tudo maravilhoso. É isso, Às assim. vezes é a escuta. E essa escuta que ele não tem em casa, que ele não tem em local nenhum, que não tem com os profissionais de saúde. sim. Que a escuta deveria ser um fator que todos os profissionais deveriam exercer. Acolhimento é de todo mundo, né? A escuta. É isso, porque assim, pensar o acolhimento como uma estratégia de cuidado horizontal. Todo Sim. mundo pode fazer acolhimento. Agora, veja, atendimento psicológico é um outro rolê. E é nosso, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa resguardar com muito carinho, amor e propriedade. Mas acolhimento todo mundo pode fazer. Então, por exemplo, aquela velha história, Pício, o paciente tá chorando. Na situação dele, eu acho que eu também estaria. Amo. Né? Amo fazer isso. Pois é. Então, assim, acolhimento todo mundo pode fazer. Não é uma coisa, assim, especialíssima que só a psicologia pode fazer, mas a gente tem uma peculiaridade de uma escuta muito afinada que a gente consegue resgatar uma Coisas que coisinha estão na ali. entrelinha. E não ali. está previsto que todo psicólogo sabe acolher, porque isso é inerente da pessoa, do sujeito. Isso. Porque tem muitos psicólogos que não são acolhedores, mas que são excelentes psicólogos, né? Não vai ter essa função ali de muitas vezes, como diz minha supervisora, fazer essa função de holding, né? Às vezes a gente vai ter que sair da nossa postura e fazer um holding ali, dar uma segurada, e nem todo mundo tem condição disso. E no hospital, acho que isso se escancara muito mais, porque a gente faz outras coisas. Então, assim, num contexto clínico é uma coisa mais asséptica, mais controlada, mais Isso. certinha. Mas no hospital, por exemplo, auxiliar num banho, às vezes vai. Levar um paciente para ver o mar, acontece. Fiz 1000 vezes, não me arrependo de nenhuma delas, porque o mar fazia uma função que ninguém mais fazia. Me leve no mar quando eu tiver Pronto, nesse quando você processo, estiver tá? por ali, a gente passa lá. Mas assim, dentre outras coisas, que via de regra não são do nosso escopo necessariamente, não tá lá na descrição, Que é Do o fazer papel do psicólogo. isso. Mas são coisas que fazem a função. E se a gente pode fazer essa função, a gente tem entendimento do que essa função tá fazendo pelo paciente ou pela família, ok. E que não é só isso, porque tem uma romantização da psicologia hospitalar, Sim. que é o dar a mão, que é o abraçar, que é o levar pra praia. Amo essas fotos, gente. A questão do cuidado De post. paliativo, trazer uma Coca-Cola. Sim. É isso, mas não é só isso. Mas não é só Não, isso. tem muita interlocução psíquica, técnica por detrás,
né? E pensar, você citou Simonetti, não tem como a gente não pensar nele agora. Simonetti diz, né, no Manual da Psicologia Hospitalar, que a psicologia está onde as coisas acontecem. Então, se for acontecer algo levando o paciente para ver o mar, Gente, será total. isso. E assim, aquela fala de Simonetti, eu sempre me remonto a ela do Congresso, Sim. de que ele cita a música de Milton Nascimento, falando assim, nós somos cantores de churrascaria, Sim. né? Ninguém pediu pra gente estar aqui, mas a gente está aqui. E é isso, né? Então, assim, não importa se quem pagou quis ouvir, a gente tá aqui. A gente está aqui. Né? Então, assim, isso depois dessa fala dele me... Nossa, então é isso. Então, quem pagou não necessariamente quis ouvir, mas eu tô aqui. E a gente vai se aproximando e pelas beiradas, e às vezes tá tudo bem o paciente não tolerar, e é isso, né? O tempo do paciente dizer, ó, então eu vou ficar aqui 5 minutos, pode ser? Pode, pronto. Às vezes só a presença ali, né? A presença é terapêutica de alguma forma, né? Porque assim, só da pessoa pensar, poxa, alguém tirou um tempo pra vir aqui, pra me ver, pra querer me escutar, eu não tô afim de falar, mas a pessoa ainda assim quis ficar, ok, tem um negócio aí. E mesmo que a pessoa não pense isso, a gente aposta no sujeito. Sim. Né? Então, quando a gente aposta, vai sair alguma coisa daí. Pode não ser o esperado. E aí volta a história da humildade. A gente poder não se pretender a coisas enormes. A gente vai dentro do que é possível. Veja, a pessoa já vem de um contexto de um internamento, de hospitalização, de um adoecimento. Bora tentar pensar, poxa, quando eu fico doente, eu quero muita gente perto de mim, eu gosto de gente me futucando. Quando a gente tá gripada, a gente não quer saber de ninguém. Com a dor de cabeça, com a dor de estômago, a gente não quer gente perto, me futucando, me chamando pra fazer fisioterapia, me chamando pra fazer fono, me chamando pra falar das mazelas da minha vida. Uma coisa que eu sempre penso assim, quando um plantão começa às 7 horas, eu acho que o plantão de 12 horas é muito isso. Quando o plantão começa às 7, ninguém quer falar das mazelas da vida às 7 horas da manhã. Eu nem vou. Eu nem seria essa também pessoa. É a minha hora de estar me organizando ali pra depois eu ir, esperar o café, né? Toda a rotina de início. Agora, isso que você falou, Lori, com relação às questões mirabolantes que a gente pensa, pensar que a régua, gente, ela é muito subjetiva. Hoje eu estava atendendo uma paciente que ela estava chorando muito e é uma perspectiva extremamente social. Eu não tenho como resolver. O serviço social não tem como resolver. E ela, no final, eu tava por dentro assim, poxa, eu queria tanto poder ajudar. Sim. E ela disse assim, ai, você não sabe como você me ajudou hoje, muito obrigada. Ela apertou minha mão, muito obrigada. Eu precisava dividir isso com alguém, eu não queria me sentir sozinha, lidando com isso tudo na minha cabeça. E aí você vê que a régua pra ela, a dimensão foi muito maior do que pra mim. E é muito isso a aposta. Sim. Que a gente vai, assim, a gente vai fazendo as coisas, não pensando no retorno, Sim. mas pensando de que alguma diferença a gente tá fazendo ali. Sim. Senão a gente não estaria, né? Sim, Pronto, sim. trazendo essa observação. O que você acha, né? Antes da psicologia entrar nesse contexto hospitalar da saúde, você percebe, assim, é claro, a gente não é salvador de ninguém ali, a gente tá ali para poder realmente contribuir nesse cuidado integral. Mas se não tivesse a psicologia nesse cenário, que acontece em muitos hospitais ainda hoje, em 2024, a gente ainda não tem psicólogos suficientes, né, nos hospitais e instituições. Se esse psicólogo, o que você percebe de como seria a experiência desse paciente? Seria triste. Assim, quando a gente pensa experiência do paciente como uma perspectiva global, é realmente fechar a gestalt inteira. Então, assim, é desde a chegada do paciente, como é que foi o transporte do hospital de origem para lá, como é que foi a chegada do paciente de casa para onde ele vai ser atendido, de que forma a recepção recebe esse paciente. Então, por exemplo, ambulatórios lotados, que tem, sei lá, 70 pessoas esperando para ser atendidas, que estão lá desde as 2, 3 da manhã, e vai começar o atendimento às 7h30. Aí o médico vai chegar atrasado, chega 9, aí a pessoa tá lá. E a expectativa das cores lá da triagem de Manchester, que verde, amarelo, a pessoa, meu Deus do céu, vou esperar nunca mais 15 horas aqui. Pois é, né? Pois é. E assim, às vezes é para fazer algum exame, a pessoa tem que estar em jejum, a pessoa tá com fome. Quem com fome fica bem de saúde? Ninguém. Então, assim, e tem pessoas que ficam piores que outras. Então, querer, assim, demandar uma cordialidade do paciente, do acompanhante, que não faz sentido, né? Que é uma coisa totalmente descolada da realidade, porque é uma pessoa falando da perspectiva institucional, ou da perspectiva distanciada enquanto profissional. Ah, mas dona fulana tá muito reativa, porque dona fulana chegou para fazer tal exame, e ela chegou na hora e não quis fazer. Vai lá, Pissi. Tipo assim,
Ô, velho, é isso, a gente chega ali, conversa com a pessoa diz, eu estou morrendo de fome, eu saí de casa 2 horas da manhã, eu tô aqui há um tempão esperando um atendimento no ambulatório quente. A pessoa não era pra estar irritada? É custoso escutar, né? Pois os é, e outros. assim... Não, ou entender de que eles têm razão, né? Exatamente. Esse é um ponto precioso, porque assim, a equipe se despide da vaidade de, às vezes o paciente tá certo, às vezes a gente realmente fez besteira, e aí, de que forma a gente volta para esse paciente para dizer, olha, dona fulana, seu fulano, a gente realmente pisou na bola, me perdoe, vamos nos esforçar para não fazer mais isso, de que forma a gente pode compensar? Sabe? Se Exato. dispor a isso. E muita gente diz, não, porque eu sou tal coisa, eu sou gerente, eu sou médico, eu sou assim assado, eu sou enfermeira líder, não posso fazer isso. Uhum. Não A própria posso... validação para o paciente já é Pô, válida, né? é isso, exatamente. É só dizer, é verdade, o que você está falando faz sentido, porque assim, a primeira coisa que a equipe de saúde faz é dizer ao paciente, nada vai sair que você está falando. Uhum. Né? Não, você não entendeu. Até porque há uma defensiva para não escancarar um erro próprio, né? As próprias faltas. As próprias né? faltas. Que é uma falta conversando com a outra. Então, quando uma escancara a outra, e aí fica todo mundo na falta, todo mundo angustiado, né? As pessoas não conseguem fazer esse momento de encontro, né? Eu acho que a coisa da comunicação se efetivar é o encontro. Sim. Quando eu me desloco do meu lugar, o outro se desloca do lugar dele, a gente se encontra no meio, né? Não é tipo, venha me encontrar. Então, o médico falando um monte de mediquês, paciente que veio, sei lá, da Conchichina, chegou aqui há 200 horas, está aqui numa condição super insalubre de saúde, tem que entender tudinho o que o médico está falando, e às vezes num boletim de UTI corrido, intensivista que fala realmente muito mediquês, não acessa o que o familiar está dizendo, o familiar não entende o que o médico está falando, aí chega lá na frente, o paciente tem uma piora, ou então a máxima, o paciente evoluiu a óbito. Evoluiu para onde? Porque evoluir para mim é para então cima. Ficou bem, É. né? Melhorou, é isso? Não, seu fulano, o paciente evoluiu a óbito. Mas evoluiu. O que é óbito? Exato. E aí, daqui que a gente vai poder fazer essa construção com a pessoa, ela já se distanciou da gente. Exato. Né? Então, fazer esse caminho de volta da reaproximação pode ser muito mais custoso, muito mais pesado para a equipe, para a família, para o paciente, se o paciente estiver vivo, né? E compreendendo, tiver Exato. assim, 12 por 8, Glasgow 15, né? já faz uma diferença muito grande. Então, assim, entender a experiência do paciente enquanto esse processo da entrada até a saída. Claro que há erros, há falhas, mas o ponto não é não errar e não falhar. O ponto é dar a volta e dizer, olha, a gente pode fazer um compromisso, a gente acerta dessa forma. Sim. Então, assim, uma coisa que a gente tem lá que a gente valoriza muito é o horário do banho. Em casa, que horas você toma banho? Ai, que perfeição. Porque tem lá o calendáriozinho todo direitinho. Sim. Em casa, como é sua rotina? Me conte. E aí a pessoa vai falar, olha, eu tomo banho de manhã. Aí eu gosto de tomar 6 banhos. Tá, mas aqui a gente não vai conseguir tomar 6 banhos. Sim. Pode ser 2? Aí a pessoa vai escolher. Sim, não. Que horas você prefere tomar café? Mais cedo, mais tarde? A gente pode Perfeito. ajustar alguma coisa do almoço? O que é que você tá gostando? O que é que você não tá gostando? Isso é bom, mas isso também pode ser perigoso, porque depende de com quem a gente está falando, né? Então, de início, a gente pode ter pessoas ótimas, que são super colaborativas, que entendem isso numa proporcionalidade de é justo, não é justo. Então, por exemplo, pessoas que têm uma restrição alimentar, né? No meu caso, eu sempre converso com minhas nutris por causa disso, porque eu tenho uma proximidade com a restrição alimentar muito grande. E aí, uma pessoa que tem uma restrição alimentar muito importante, por exemplo, pessoa que tem doença celíaca, que não pode ingerir glúten de jeito nenhum, nem por contaminação cruzada. Uma pessoa que é vegana, por exemplo, não consome carne nem derivados, nada disso, de animais. E aí, faz como? Pode trazer de casa? Pode. É um paciente que está num processo de reabilitação, que está tentando resgatar a via oral. Só que ele não está gostando de nada que tem aqui. Pode trazer de casa? Pode. Conversa com a Nutra, a gente organiza e traz. Ou faz aqui. Então, a gente pode criar um ambiente diferenciado. E isso, quando funciona, é maravilhoso. Mas existe também, assim, o outro lado da moeda de pessoas que acabam se aproveitando disso de alguma forma. E esse é um outro entrave de poder restringir um pouco mais essa pessoa sem que a gente tire a autonomia dela. Sem que a gente, assim, faça esse movimento de cercear a liberdade da pessoa escolher. Porque se Dona Fulana pode escolher, por que eu não posso? Sim. Né? Então, medir, assim, a profundidade da intervenção, e eu acho que isso é uma coisa que dá, assim, muita preguiça em muitas instituições, porque, pô, velho, ter que ouvir de Tá muito trabalho.
todo e tirar a mundo rotina e e revisitar o fluxo assistencial todo. Só que às vezes De copa, faz de com que tudo. o paciente fique menos tempo, faz, né, que às o vezes é uma paciente ficar diminuição melhor, de a custo. experiência do paciente necessariamente vai ser mais positiva, então o resultado final, que isso também é medido, né? O indicador Sim. de experiência do paciente também é medido, provavelmente vai ser melhor, mas existem pacientes ou famílias que são refratários a isso completamente. A gente pode, assim, fazer todas as medidas, conversar com todas as equipes, trocentas vezes. A família vai chegar dizendo, eu só saio daqui com minha mãe andando. Porém, mãe já não andava há muito tempo. Só que mãe teve um novo AVC e ela realmente não vai andar de jeito nenhum. Sim. Só se Jesus descer do céu, botar a mão nela e dizer, vai minha filha, anda. Sim. Se não, não, né? Então, Estamos na Semana Santa, quem sabe? isso. Né? Fazer um Vai que resgate vem aí, espiritual. né, minha filha? A gente não sabe. Mas, assim, Pois. pensar da perspectiva da experiência do paciente, gente, que fica de recado aí para vocês que querem se tornar psicólogos hospitalares, que querem, que já estão nos hospitais. Existe uma linha muito tênue entre ouvidoria e experiência do paciente, tá? Então, ouvidoria, ela já está posta em todas as unidades hospitalares, o paciente vai lá, faz a queixa dele e tudo mais. Pensar na experiência do paciente vai do ponto de vista preventivo, interventivo e conclusivo. Então, a gente pode pensar em intervenções ali que melhorem a experiência do paciente, como essas opções que Lori trouxe agora do ponto de vista alimentar e de rotina. A gente pode fazer intervenções, como Lorena falou, a gente pisou na bola e aí o que é que a gente pode fazer diferente? E a gente concluir isso conseguindo encerrar ali a estadia do paciente dessa família de uma forma que a gente provoque eles como protagonistas também no processo do cuidado, não só a equipe de forma unilateral, como a gente costuma ver aí em muitas unidades hospitalares. Então fica a dica aí, quem quiser estudar mais, entender mais sobre a experiência do paciente, conte conosco. A gente vai trabalhar muito sobre luto, sobre várias possibilidades aí agora nos próximos episódios. Laura, eu queria agradecer infinitamente pela sua presença, reforçar o convite para uma outra oportunidade. Com certeza. Tá? Pode deixar. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, Um beijo, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Até mais.